Olá, aqui é a Isabela, essa é mais uma aula sobre educação fiscal e nós vamos falar sobre ICMS e Imposto de Renda. O ICMS é um tributo estadual com valores definidos pelos estados e Distrito Federal. No caso do estado de São Paulo, por exemplo, a alíquota do ICMS é de 18%. De acordo com o Nubank, o ICMS é um imposto que incide quando um produto ou serviço tributável circula entre cidades, estados ou de pessoas jurídicas para pessoas físicas, como quando uma loja de eletrodomésticos vende um micro-ondas para um cliente. Tá bom, mas o ICMS incide sobre o quê? Alimentos e bebidas, serviço de transporte, serviços de telecomunicação, importação de mercadorias, entrada de petróleo e derivados e energia elétrica não destinados à industrialização ou comercialização. E o que está isento do ICMS? Livros, jornais, periódicos e papel destinado à impressão, serviços ou mercadorias exportadas, petróleo e derivados e energia elétrica destinados à industrialização ou comercialização, ouro na forma de ativo financeiro ou instrumento cambial, operações com arrendamento mercantil, operações com hortifruti granjeiros, operações de insumos agrícolas, aquisição de veículos adaptados para pessoas com deficiência física, entre outros. Qual é o destino do ICMS? No governo de São Paulo, existe a Nota Fiscal Paulista, que devolve aos contribuintes 20% do total do imposto recolhido pelos estabelecimentos. O objetivo desse programa é combater a sonegação de impostos por meio da emissão do comprovante. Além disso, existe um repasse aos municípios de parte do ICMS, ou seja, 25% do ICMS recolhido é repassado aos municípios. Além disso, em relação à área de esporte, algumas empresas podem destinar 3% do ICMS devido para financiar projetos esportivos. Isso foi definido pela Lei do Incentivo ao Esporte de 2010. Quanto à cultura, algumas empresas que apoiam programas culturais têm o direito de descontar o investimento do pagamento do ICMS. E por fim, quanto à energia, existe uma isenção de ICMS para o desenvolvimento de setores ligados à energia renovável. Agora falando sobre o imposto de renda, o imposto sobre a renda ou imposto sobre o rendimento em que cada contribuinte, seja ele pessoa física ou jurídica, é obrigado a deduzir uma certa porcentagem de sua renda média anual para o governo federal. A dedução é realizada com base nas informações financeiras de cada contribuinte, obedecendo à tabela do organismo fiscalizador. Nesse slide, nós temos alguns exemplos de quem deve declarar o imposto de renda em 2021. Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2020. Quem obteve em qualquer mês de 2020 ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência do imposto, ou também realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas. Quem teve, em 2020, receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50 em atividade rural. E quem tinha, até 31 de dezembro de 2020, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, no valor superior a R$ 300 mil. Para o cálculo do imposto de renda da pessoa física, existem 5 faixas, 5 intervalos de renda com diferentes alíquotas. Para quem ganha até R$ 1.903,98, não é preciso pagar o imposto de renda, ou seja, a pessoa é isenta. A faixa 2 é entre R$ 1.903,99 e R$ 2.826,65, e a alíquota é de 7,5%. Já a faixa 3 é entre R$ 2.826 e R$ 3.751, com alíquota de 15%. A faixa 4 é de R$ 3.751 a R$ 4.664, com 22,5% de alíquota. E a quinta e última faixa é para quem recebe acima de R$ 4.664, com uma alíquota de 27,5%. Vamos olhar um exemplo de cálculo de IR para salário de R$ 4.000. Nesse caso, a pessoa não participa da quinta faixa de cobrança de alíquota do IR. Então, tomando como exemplo os 4.000, a primeira faixa do IR é R$ 1.903,98, o indivíduo é isento. Na segunda faixa, tem R$ 922,68 desse salário que é
não é isento de cobrança de imposto, então incide 7,5% da alíquota. E isso significa que são R$ 69,00 de imposto pago sobre a parcela. Para a terceira faixa, existem R$ 924,39 que a compõem. Incide uma alíquota de 15% e o imposto pago sobre essa parcela é de R$ 138,66. Já na quarta faixa, esse salário de R$ 4.000, o restante, né, depois da terceira faixa, não está inteiro na quarta faixa, ou seja, é um valor que está dentro do intervalo, mas não é o máximo. Então, são só R$ 248,94 que é a parcela do salário que cai nessa faixa. Incide uma alíquota de 22,5% e o imposto pago sobre a parcela é de R$ 56,00. Dessa forma, o imposto total pago é de R$ 263,87. E se a gente calcula a parte desse salário de 4.000, que representa o imposto total pago, significa que a alíquota efetiva foi de 6,6%. Agora, vamos pensar num exemplo de salário de R$ 5.000. Esse salário participa das 5 faixas do imposto de renda. A primeira faixa, assim como no exemplo anterior, é isenta. A segunda faixa também tem uma parcela de R$ 922,68. A terceira faixa tem uma parcela de R$ 924,39 e a quarta parcela R$ 913,63, todos com a mesma alíquota do exemplo anterior. E aí, na segunda faixa do IR, esse indivíduo paga R$ 69,00 de imposto, na terceira R$ 138,66, só que na quarta faixa ele paga mais, ele paga R$ 205,57, porque ele tem uma parcela maior do salário que cai nessa faixa. Para além disso, ele também tem uma parcela de R$ 335,32 que cai na quinta faixa do IR. Nessa faixa, a alíquota é de 27,5%. E o imposto pago sobre a parcela é de R$ 92,21. O imposto total pago é de R$ 505,64 e a alíquota efetiva, ou seja, a parcela do salário que representa o imposto é de 10,11%. Se a gente parar para pensar, dá para perceber que a alíquota efetiva aumentou, porque o salário também aumentou. A título de curiosidade, existe um site chamado Impostômetro. Nele, existem várias informações referentes ao recolhimento de imposto no Brasil. Essa imagem aqui que eu estou projetando é um print de tela desse site que mostra quantos bilhões de reais foram cobrados entre 1 de janeiro de 2021 e 28 de abril de 2021 no Brasil. Foram quase 865 bilhões de reais. Aqui existe ainda, a título de comparação, quanto isso representa. Nesse caso, com esse dinheiro você poderia receber 50 salários mínimos por mês durante 1.537.078 anos. É muito dinheiro. No site do Impostômetro também tem esse gráfico mostrando os dias trabalhados para pagar impostos. Como a gente pode perceber, existe uma evolução, né? Um aumento da quantidade de dias trabalhados para pagar imposto, de 148 em 2010 para 153 em 2019, e uma queda no ano passado para 151 dias. No site do Impostômetro também tem essa tabela, né? Representa um ranking de países em que os impostos trazem mais bem-estar à sociedade. O primeiro é a Irlanda, o segundo Estados Unidos, o terceiro a Suíça, o quarto a Coreia do Sul, quinto a Austrália, sexto o Japão, o sétimo o Canadá e o oitavo Israel. O Brasil se encontra na posição 30. O que será que isso significa? Talvez possa significar, depender da sua opinião, da sua análise, que é muito imposto cobrado com pouco retorno para a sociedade. Por hoje é isso e muito obrigada!